O autoconhecimento envolve coragem de ir mais fundo em nós mesmos, no nosso tempo, no nosso ritmo. Existe um livro que se chama Música Humana, e eu costumo dizer, inspirado em grandes autores, que nós viemos ao mundo pronunciar a nossa música interior. E para acessar essa dimensão sutil, é preciso se desprender desse mundo acelerado, desse mundo barulhento e sentir. Sentir o próprio corpo, sentir os batimentos cardíacos. E esse modo acelerado, ele abafa muitas vezes a espontaneidade genuína. É fácil ser capturado por essa lógica mecânica, por esse estilo de vida preso no externo, na aparência, porque afinal de contas, o mercado do lucro a qualquer custo ganha com isso e nós estamos diante de uma sociedade que está adoecida, que está precisando olhar para dentro de si. Não está na moda falar que olhar para dentro de si é importante. Toma tempo. Para quem está acostumado com vídeo de 5 segundos, querendo uma busca e um anúncio transformador, não vai ter tempo de olhar para dentro. Então, não está na moda isso que eu estou falando. Mas eu trago aqui pilares de intervenção que eu desenvolvi ao longo desse tempo. E esses três pilares, eles se articulam entre si. Entre eles é a cura e o autocuidado, o cultivo à independência e as conexões de valor. E eu quero partilhar um pouquinho sobre cada um. A cura e o autocuidado, ela envolve esse momento de compreensão do seu cenário atual. É a dimensão que precisa ser tratada, com foco em buscar pela cura psicossomática, ou seja, levando em consideração que algumas doenças que se revelam no corpo podem ter um fundo emocional, e aqui não é contradizer ou ir contra a medicina, ao contrário, muitas vezes esse acompanhamento em conjunto é fundamental, e conduzir o sujeito para um estado de bem-estar criativo, de elevação de consciência. E essa fase da cura e do autocuidado também é uma fase, além do ajuste de rota da própria estrada da vida, para que ela possa colher resultados diferentes, ela seja capaz de fazer uma investigação da sua própria linhagem materna, paterna. A partir do momento que nós desenvolvemos esse discernimento, que investigamos a nossa própria história, as batalhas daqueles que vieram antes de nós crescemos, nós evoluímos como seres humanos. Então, o autoconhecimento envolve essa honra ancestral, essa honra das nossas raízes, e envolve, num sentido integral, alinhar mente, corpo e espírito. O espírito é a nous, a psique corresponde à mente, e soma corresponde a essa dimensão física. Quando esses três mundos eles estão alinhados entre si, eles se tornam um instrumento criativo nas mãos de alguém que cultiva uma vida digna, uma vida movida pela coragem de vencer as próprias batalhas internas, os próprios equívocos. Nós somos humanos, falhos, mas também temos muito potencial. E é por esse motivo que nós somos capazes de renascer, de amar com muito mais profundidade, de perdoar, de criar. A autoestima aqui, ela também é desconstruída, porque ela não está associada à ideia de que eu preciso corrigir o próprio corpo para ser aceita.
né? De treinar 30 horas por dia. Não, não é sobre isso. Porque nem mesmo um atleta de alta performance, consciente, nem mesmo um atleta treina em excesso, porque ele sabe que vai esgotar a mente, ele sabe que vai esgotar e lesionar o próprio corpo. E isso vai impedir de ele vivenciar a sua próxima experiência de ir para a arena mais uma vez. Mas é claro que nós não fomos educados para isso. Nenhum atleta de alta performance, nem mesmo ele veio pronto. Nós temos o potencial, mas nós precisamos de espaço para cultivar a nossa verdade, a nossa interioridade e poder servir a vida com aquilo que nós temos de melhor. E o segundo pilar é o cultivo da independência. Esse pilar ele sustenta o fortalecimento da autonomia emocional, da autonomia psíquica, da autonomia existencial. É uma fase que envolve essa identificação constante, simboliza, né? Essa identificação constante das nossas luzes, mas também das nossas sombras humanas, que leva à exaustão, ao estresse, ao esgotamento, à angústia existencial. Dias atrás, uma pessoa muito querida chegou para mim e disse: Eu passei a noite inteira sem dormir porque eu estava com uma angústia, uma sensação no corpo muito desagradável. E a vida dela segue fluindo bem em muitas áreas da vida, né? Nas suas áreas, tá funcionando. Mas o que que aconteceu? Nessa conversa, a gente, ao que tudo indica, concluiu que estava ligado ao inconsciente coletivo, a esse despertar de consciência que faz ela perceber que existe algo errado, algo que está fora do fluxo, que não corresponde àquilo que é belo, àquilo que é genuíno, àquilo que é saudável para o ser humano seguir em frente. E existe uma comunicação que não é verbal. Ela é sutil, intuitiva e está presente no inconsciente coletivo. É a linguagem invisível que se manifesta no campo inconsciente. Então, esses fatores são muito importantes entender, compreender. E nessa fase do cultivo à independência, envolve esse apoio no processo de gestão de si, de discernimento, o que é meu, o que é do outro. Envolve esse encorajamento em atravessar ciclos de transição na vida, de transição também na carreira, sem pular etapas que, inclusive, promovem um amadurecimento humano. Inclui situações, é muito comum, a questão da dificuldade que muitas mulheres têm, por exemplo, em conciliar projetos profissionais com a maternidade. Isso é super difícil no mundo que a gente vive. Encerrar um casamento, elaborar um luto, e muitas vezes esse luto pode não ser necessariamente a morte de um ente querido, mas uma perda de algo que ficou, de uma vida que se foi, de uma ruptura, de uma experiência que poderia ter ocorrido e não ocorreu, mas que atravessou o interior dessa pessoa. É importante elaborar esses processos para que a vida possa seguir adiante. E também envolve lidar com mudanças que correspondem ao brotar, ao novo, a algo que está por vir, como realizar uma viagem significativa, lidar com mudanças, como por exemplo de país, ou de cargo, ou abrir um negócio, ou ou envolve também lidar com conversas difíceis entre parceiros, entre casais, entre sócios. E essa fase de transição, quando ela é vivida de maneira processual,
de maneira sensível e criativa. Por isso, eu levo em consideração a importância dos trabalhos manuais, porque o sofrimento que acompanha esse processo, ele não é negado, mas ele é ressignificado, ele é integrado. Nesse sentido, o sofrimento ele não precisa se tornar centro absoluto da identidade do sujeito. Inclusive, há pessoas que atravessam crises muito profundas e passam o restante da vida só tentando evitar novas dores. E outras conseguem, aos poucos, voltar a investir energia para a construção da sua obra de vida. E o terceiro pilar é conexões de valor. Amar, ser amado, mas é preciso diferenciar o amor da complacência. Quando o amor se confunde com o desejo de agradar, isso muito comum no universo feminino. Isso faz com que se instale um problema de dependência. Aqueles que nos amam, eles sempre concordam. E embora isso pareça um ponto seguro, pode ser um campo de ilusão, de estagnação. Então, nesse contexto, há uma tendência a uma regressão psíquica e também de um comprometimento até econômico, de um avanço econômico. Então, é um pilar que envolve compreender o nível de profundidade, de qualidade dos vínculos, a relação consigo mesma, a relação com parceiros afetivos, a relação com familiares, e que inclui também tratados societários, relações com colaboradores, amizades, redes, parcerias que podem gerar algum tipo de legado. Nesse pilar, eu levo em consideração o capitalismo contemporâneo humanístico, que é um estudo que eu faço desde 2020. Eu me dedico a esse conceito que busca integrar lucro, dignidade humana e responsabilidade ética. Esses fatores como reguladores de um ecossistema vivo, de um ecossistema saudável, tanto nas relações quanto também nos negócios.